Olá pessoal, boa noite. Hoje a live é pelo perfil da Ilion. Fui descobrir só agora que o Instagram mudou um pouco o comportamento dessas lives. Sem problemas. Fazemos por aqui pelo perfil da Ilion, que é a minha empresa, que é uma fábrica de software que desenvolve vários projetos pela internet afora. Agora estamos aguardando a nossa convidada, a Yara. Já já ela está entrando por aqui e a gente começa o nosso bate-papo, que hoje é um tema muito interessante, BPO financeiro. Quem não conhece vai poder aprofundar nesse tema com a ajuda da nossa convidada Yara. Enquanto ela se prepara para entrar, eu vou adiantando um pouco o assunto. O BPO financeiro, que ela vai explicar com calma, é uma solução muito interessante na área da gestão financeira. A Yara está entrando aqui, eu vou fazer o convite para ela. Só um segundinho, pessoal. Só um minutinho. Por aqui. Um minutinho. Estou dando as permissões para ela. Enquanto ela vai acessando aqui, eu vou continuando. Então, a solução de BPO, a sigla é muito interessante, o tema é muito interessante. Quando eu tive uma reunião com ela, com a Yara, ela me explicou esse serviço dela, que eu achei fantástico e pode ajudar muita gente. Oi, Yara, eu já dei um aceite aqui. Quando você, se você puder tentar enviar, deu certo. Aí, Agora deu. ouvi? Tudo jóia? Como está, Yara? Tudo bem? Tudo bem. Só não tô te vendo aqui. Eu estou te vendo bem e estou te escutando bem. Então vamos seguir. Parece que teve atualização no Instagram, né? Teve. A proposta era fazer esse bate-papo através de outro perfil, do meu perfil pessoal, Fabrício Pensamento Sistêmico. Mas o Instagram mudou um pouco as regras, sem problema. Daí a gente. É bom que você entrou com o perfil da sua empresa, eu entrei com o perfil da minha empresa. Tá tudo certo. Então vamos seguir aí. Muito bem. Eu estava adiantando aqui o nosso tema de hoje sobre esse produto, esse serviço BPO. Quando a gente conversou, a gente esteve reunido e eu gostei muito do tema. Eu falei, não é possível, vamos conversar um pouco sobre isso, porque eu tenho certeza que pode ajudar algumas empresas. Porque um grupo de especialistas no assunto podem ser mais eficientes para tratar de questões financeiras do que a experiência de cada gestor. Então, para começar, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a sua empresa, o que você faz, o que você se propõe. Por favor, se apresente, Yara. Então vamos lá.
Então, meu nome é Yara Carvalho. Eu sou proprietária da Solfin Soluções, que é uma empresa de BPO financeiro. E o BPO é a terceirização de departamento financeiro. Então, a gente faz, Fabrício, e para quem nos assiste, o financeiro das empresas, só que de forma terceirizada. Como se a gente estivesse lá dentro, obviamente com algumas vantagens a mais, alguns diferenciais a mais do que uma equipe financeira interna. Nós estamos no mercado aí com o BPO financeiro já tem 3 anos. Viemos de longos anos da área contábil, passamos aí por várias transformações, passamos por um reposicionamento de marca na empresa, que resultou no nome Solfin, que antes a gente usava outro nome. E estamos aí com o objetivo de trazer informação para os empresários e ensinar para eles como que eles vão utilizar essas informações financeiras no dia a dia. Muito bem. Então, num determinado momento, você trabalhava como contadora e em um certo momento do seu trabalho, da sua carreira, da sua empresa, você deu uma pivotada. Caminhou para o caminho do financeiro. Exatamente, exatamente. Muito bem. Você chegou num ponto interessante do comentário. Muita gente não sabe muito bem a diferença, né? Entre você terceirizar o serviço financeiro da sua empresa e terceirizar e ter um contador. São coisas diferentes, mas as pessoas costumam confundir, não é isso? Você pode falar um pouquinho dessas diferenças? Com certeza. Fabrício, eu tô numa tosse horrível. Como atualizou aqui o Instagram, tá me aparecendo aqui um botãozinho de como se fosse para mutar o áudio. Eu mutei ele aqui agora para tossir. De fato, mutou ou tá atrapalhando? Mutou e eu nem vi que você tossiu. Então, beleza. Para não atrapalhar aqui o andamento da live. Então, em regra, contabilidade e financeiro são áreas afins, são áreas bem parecidas, mas na execução e na entrega são coisas completamente diferentes, Fabrício. E o que acontece? Eu vou falar de uma maneira bem simples. A grosso modo, a contabilidade vai cuidar da geração dos impostos da empresa, vai cuidar de enviar para os órgãos as informações da empresa e vai produzir ali o balancete, que é um tipo de relatório que a maioria dos empresários não conhece. Então, guarda aí essa palavra balancete. A hora que eu finalizar aqui, eu explico a diferença dos relatórios. E o financeiro, ele vai cuidar literalmente do dinheiro da empresa. Vai pagar as contas, vai receber dos clientes, vai fazer os lançamentos no sistema, vai saber se financeiramente está dando lucro ou se está dando prejuízo, vai fazer o controle das despesas, o controle dos custos. E aí, falando em questão de relatórios, Fabrício, a gente tem relatórios que são contábeis e relatórios que são financeiros. Qual que é o principal relatório que a gente tem ele tanto na contabilidade quanto no financeiro? É a DRE, que é o demonstrativo de resultado, certo? Correto? A DRE, basicamente, lá na última linha, ela vai mostrar se o seu negócio está tendo lucro ou prejuízo. Só que qual que é a diferença? A DRE contábil, ela vai te dar esse resultado baseado, primeiro, naquilo que teve de nota fiscal, porque a contabilidade só vai registrar o que tem nota. E o resultado lá na DRE contábil, ela vai muito pelo período de competência. Já a DRE financeira, ela vai te dar o resultado lá na última linha, baseado no que de fato entrou e saiu de dinheiro no seu negócio. E baseado no regime de caixa. Então, vou dar um exemplo rapidinho aqui, o que é regime de caixa de competência, para ficar mais claro para quem
Vamos imaginar que você comprou aqui essa taça. E essa taça custou R$ 100. Se você comprou essa primeira coisa, se você comprou essa taça sem nota fiscal, ela não vai ser registrada na contabilidade. Mas ela vai ser registrada no financeiro. Então, para você ver que aí já existe a possibilidade de um furo. Porque se não tem nota, não vai para a contabilidade. Segunda situação, vamos imaginar que você comprou essa taça, Fabrício, e você pegou nota fiscal. Hoje é 18 de setembro, né? Pelo regime de caixa, quer dizer, pelo regime de competência, que é o que normalmente a contabilidade usa, essa taxa vai ser registrada na contabilidade no dia 18 de setembro, como se a despesa tivesse sido feita, adquirida 18 de setembro. Só que qual que é a questão aí? Vamos imaginar que você comprou essa taça hoje, mas você vai pagar ela somente no mês de outubro. O fornecedor te dá um boleto para outubro. O que acontece? A contabilidade vai registrar ela na data da nota, que é 18/9. O financeiro vai registrar ela, de fato, na data que saiu o dinheiro. E a data que de fato saiu o dinheiro é o chamado regime de caixa, que é de fato o dia, a data ali, o mês em que o dinheiro transitou. Certo. Você percebe que existe uma diferença muito grande entre as duas DRS? Sim, sim. E aqui eu estou dando um exemplo de R$ 100. Imagina uma compra gigantesca que você faz, que a contabilidade registra ela, sei lá, vamos pegar aí que você comprou R$ 200.000 de taça. A contabilidade vai registrar esses 200 mil exatamente na data da nota. Sim. Podemos Mas dizer que o financeiro é real, né? exatamente. Aí imagina que você vai pagar esses 200 mil em 10 prestações. E aí é onde entra, às vezes, as pessoas falam assim, mas eu não tenho o lucro que está na minha contabilidade. Fabrício, não vai ter nunca. É muito diferente. Então, se nesse exemplo dos 200 mil, ele foi registrado de uma única vez, em muito lançamento lá na contabilidade, na data da nota. Só que se você vai pagar para o fornecedor 200 mil em 10 parcelas, o financeiro vai reconhecer isso em 10 meses, diferentes, de acordo com cada pagamento. Então, percebe que na hora de analisar o relatório vai dar uma diferença gigantesca? Sim, com certeza. Então, começar pelo esse comparativo foi excelente, dá uma clareza muito grande. E aí Porque percebe que na prática não tem nada a ver? nada a ver uma coisa com outra, né? Nada a ver. Por isso que eu falei até agora há pouco, eu estava atendendo um lead, e eu falei para ele que financeiro é uma construção, não é uma coisa que, tipo assim, do dia para a noite vai dar resultado, porque a gente precisa adaptar o processo financeiro para que ele dê resultado e se encaixe na necessidade do negócio. E o Legal. financeiro, Fabrício, é um lugar de controle interno. Então, assim, você vai ver muito empresário no mercado que tem medo de fazer o financeiro porque acha que a Receita Federal fica vigiando. Isso não existe. Financeiro é um controle interno que só a empresa tem. E aí, onde que eu quero chegar? No financeiro, você consegue registrar tudo o que acontece na empresa, independente se tem nota fiscal ou não, independente se comprou sem nenhum tipo de documento ou se vendeu, independente se comprou e anotou num pedaço de papel. Que Sim, é, de fato, é a função do financeiro, para a gente poder mostrar para o empresário o que de fato está acontecendo no negócio dele. E na contabilidade, em regra, eu não sei se eu vou ser muito generalista, Fabrício, porque eu vou exagerar. Mas vindo da área contábil, também sendo empresária, eu posso te dizer que nunca um empresário vai conseguir retratar exatamente a realidade da empresa dele na contabilidade. eu concordo.
Isso aconteceu comigo hoje. Precisei de um encanador para mexer numa pia aqui na empresa e o prestador de serviço, ele não tem empresa, não emite nota. Eu nem sei como que a gente tratou sobre isso. Isso dificilmente vai aparecer com clareza no contábil, né? Na verdade, lá na contabilidade isso nem vai aparecer. E aí, o que é o problema, Fabrício? Vamos imaginar que você pagou aí R$ 200 para esse prestador de serviço. Você foi, pagou ele, fez um Pix lá da conta da Illions. Aí você vai enrolar a vida da contabilidade, porque você não vai ter documento, mas você vai ter uma transferência saindo da conta da sua empresa. Sim, Entendeu? Então, tá. assim, na prática, Fabrício, eu acredito que eu posso ser taxativa em dizer que o empresário ele nunca vai conseguir retratar a situação real da empresa dele na contabilidade, não só pelo que você me falou aí, mas por diversos fatores que eu acho que cabe uma outra live para a gente falar disso. Muito bem, muito bem. E eu acho esse tema da comparação muito legal. Vamos sim projetar um outro bate-papo no futuro para poder trazer mais pontos entre esses dois pontos importantes e que muito empresário não lida muito bem com esse tipo de tratativo. É muito comum. É um empresário depende do nível de experiência dele, ele recebeu o dinheiro de um cliente, já passar no supermercado para fazer compra e ir embora para casa, né? Não separa as duas coisas. Isso é um Essa perigo, né? situação que eu hoje, Fabrício, eu posso te dizer que ela acontece em 99% das empresas. E vou te falar que aqui na Sofim também acontece. Às vezes eu preciso fazer alguma contratação de um prestador de serviço para um serviço pequeno, para consertar alguma coisa, e é a mesma situação que você falou. A pessoa não tem um MEI, não emite nota. E aí? E o que eu sempre falo é que hoje, Fabrício, eu entendo muito o cliente. Quando ele fala para mim, eu tive que comprar sem nota. Eu entendo. Porque chega uma hora, vamos supor que a sua impressora estragou. Você não consegue trabalhar sem impressora. O que você vai fazer? Você vai consertar a impressora rápido para você voltar a trabalhar? Ou você vai ficar aí, às vezes, mais de uma semana sem impressora porque você não está achando um fornecedor que emite nota? Você se enrola, né? Você enrola. Então, o que é o usual na prática? Você vai consertar com aquele primeiro que apareceu, que te agradou em vários pontos e não importa se ele tem nota fiscal, porque você precisa da impressora para trabalhar. Muito bem. Aqui a gente está falando da impressora. Imagina uma indústria que a principal máquina quebra. Imagina uma empresa que, por exemplo, sei lá, uma loja, de repente a porta quebrou, aquela porta de ferro lá, aquela engrenagem que fecha a porta quebrou. Cara, não tem como deixar a loja aberta à noite sem fechar. Não tem jeito. O serviço que aparece, fala que não tem nota, tem que fechar a porta. Então, tipo assim, vai ter situações no dia a dia que não vai adiantar ficar esperneando muito. É, entendo. Então, Yara, já que agora a sua grande área de atuação é o financeiro, né? Separado um pouco bem os sistemas, e me fale, que tipo de empresa pode se beneficiar dessa terceirização da gestão financeira, do serviço do BPO? Então, a grosso modo, Fabrício, eu falo que o BPO financeiro ele é aplicável para qualquer atividade. Então, na prática, você vai ver a empresa de BPO que se especializou em pequenos mercados, você vai ver a empresa de BPO no mercado que se especializou em loja de roupa, de sapato, em prestação de serviço, uma série de atividades. Mas não é porque o BPO pode ser aplicado para qualquer atividade que ele pode ser aplicado para todas as empresas. Por quê? No caso da Solfin, nós temos o público de prestação de serviço como um público que a gente escolheu.
para atuar. E, como diz você, o nosso cliente estrela, que é o público que a gente busca se especializar cada dia mais, é o setor da estética e da saúde. Perfeito. Mas por que eu falo para você que o BPO ele é aplicável para todas as atividades, mas ele não é aplicável para todas as empresas? Por exemplo, vamos pegar aí um hospital. Hospital da área da saúde, certo? Dependendo do nível que o hospital está, do tamanho que ele está, de como que funciona a operação interna dele, do que ele precisa no dia a dia, Fabrício, não dá para aplicar um BPO para ele. Certo. Ele precisa de um financeiro interno. Eu peguei aqui um exemplo de hospital, que é um exemplo que, em regra, hospitais são grandes, concorda? Não existe um hospital pequenininho. Então, em regra, na área da saúde, o hospital ele precisa de um financeiro interno por causa do nível de demanda, por causa da forma que funcionam as coisas dentro de um hospital. E aí já não sou eu que determino isso, já não é o dono do hospital que determina isso. Tipo assim, para aquele hospital funcionar, ele precisa que o dia a dia dele seja de tal forma. Certo. E de tal forma, exige que tenha um financeiro interno. Então, pegando exemplo ainda da área da saúde, uma clínica, por exemplo, perfeito para um BPO financeiro. Porque o formato de como funciona uma clínica dessas populares, por exemplo, é um formato que permite muito bem ter um BPO financeiro. Então, por isso que eu falo que o BPO ele é aplicável para todas as atividades, mas ele não é aplicável para todas as empresas. Muito bem. Pegando o gancho, então, você fez um comparativo entre o hospital e a clínica. Para pequenas e médias empresas, quais são os principais benefícios do BPO? Sem dúvida, o primeiro deles é a economia, Fabrício. Em regra, o BPO ele sempre vai ficar mais barato do que você ter uma equipe financeira interna. E em regra, vamos imaginar, é uma empresa muito pequena que não vai ter equipe financeira, mas ela precisa de uma pessoa. Certo. O BPO já fica mais em conta do que o salário dessa uma pessoa interna. Qual que é o outro ponto, Fabrício? O BPO da Solfin, a gente faz desde a parte mais operacional até a parte mais estratégica. E aí, o que acontece? Para fazer essa parte mais estratégica, se o empresário for contratar alguém interno, ele vai precisar de uma pessoa de nível analista. Só aí, em termos de investimento, já vai dar uma diferença aí da metade, comparando com um BPO financeiro. Certo. Para fazer a parte mais operacional, um auxiliar não consegue fazer sozinho, porque ele vai ficar muito dependente ainda do dono da empresa. E aí o dono vai ter que ficar toda hora treinando, reportando, ajudando e orientando. Então ele já precisa de uma pessoa com um nível um pouquinho mais avançado para conseguir caminhar essa operação financeira sem ter que depender muito dele. Só que uma pessoa que está no nível operacional, ela não vai conseguir entregar o nível estratégico. E aí vem outro ponto. Uma pessoa, dependendo do nível estratégico dela, ela não vai querer desempenhar e executar a parte operacional. Sim. Entendeu? Então, já começa por aí os benefícios. Outro benefício, o empresário não tem que se preocupar em ficar ensinando, treinando esse colaborador. Acompanhando, nem nada nesse sentido. Porque a responsabilidade do treinamento da equipe da Solfin é minha. Então, o cliente ele não vai precisar se preocupar com essa parte. E outro ponto, que inclusive é o nosso objetivo, Fabrício, é ensinar o empresário a tomar decisões mais inteligentes e mais assertivas baseado no financeiro.
Se o empresário ele está sozinho ali na base dele fazendo financeiro, Fabrício, sabe aquele ditado que duas cabeças pensam melhor? Sim. Então, vamos dizer que o BPO vai ser a segunda cabeça do empresário para ajudar ele a enxergar as coisas, enxergar as situações e começar a perceber o que, que ele precisa alterar no negócio dele. Para mim, esse é um dos pontos muito relevantes dentro do serviço do trabalho do BPO, porque são especialistas que podem ajudar a tomar a decisão. Existe o operacional, que é fundamental, e que se for feito com maestria, né, é ótimo. Agora, a capacidade de especialistas de sugerirem possibilidades novas, caminhos a seguir, isso para mim é fantástico. E tem muito valor, principalmente para essa faixa de empresas que você atende, de média e pequenas empresas, clínicas e várias outras, né? E ainda tem assim, a maior vantagem que eu acredito que seja, que eu esqueci de falar, Fabrício, a liberação de tempo. E vamos dizer que assim, o saneamento de alguns prejuízos. Tem muito cliente que às vezes paga, muito empresário, que paga fornecedor, paga boleto atrasado com juro, porque esquece de pagar na data certa. Ou por falta de tempo, ele deixa para pagar mais tarde, aí mais tarde acontece algum problema, alguma situação lá na empresa, e ele não paga. Aí quando ele vai pagar no dia seguinte, já está com juro. E a questão de liberar tempo, para muitos, é a parte mais importante, porque como a gente assume a demanda financeira, ele vai ficar ali com o mínimo. Porque o que, que eu falo, Fabrício? Já meio que pulando de tópico aqui da conversa. Não adianta o empresário falar que contratou, igual a contabilidade. Tem empresário que fala que tem contabilidade, mas ele não manda informação. Quando ele manda de um jeito que só ele entende e acha que a contabilidade tem que resolver a vida dele. BPO é a mesma coisa. Não adianta o empresário contratar e achar que a gente tem uma bola de cristal e que vai adivinhar os pensamentos dele e que vai adivinhar as compras que ele faz, os clientes que ele fecha o contrato e ele achar que, tipo assim, fechou o contrato, não precisa mais dele, né? E aí entra a questão da liberação de tempo. Porque se hoje o empresário médio e pequeno, igual você citou, gasta ali, vamos supor, 50% do tempo dele, 60% para resolver essas demandas administrativas e financeiras, com o BPO ele vai gastar ali no máximo 10% do tempo dele. Então, olha aí a proporção de tempo que ele vai liberar para ir resolver outras coisas. Excelente, excelente. E é importante a fala sua é que, uma vez contratado o trabalho do TPPO, não quer dizer que ele não vá lidar com o financeiro ainda, né? A diferença é que ele vai precisar de menos tempo para ficar envolvido com isso, né? E um detalhe, Fabrício, às vezes a pessoa pode pensar assim, ah, mas então eu vou contratar o BPO para quê se eu ainda vou ter que demandar 10% do meu tempo? As informações, Fabrício, elas se perdem muito rápido e muito fácil. Mesmo se você me falou que você tem financeiro interno, né? Isso. O seu financeiro, a pessoa que está no seu financeiro, ela não tem como adivinhar o seu pensamento. Não, E olha que ela está no mesmo ambiente que você, no mesmo lugar. Se você sair para a rua, ela não tem como ir grudado em você para saber onde é que você passou o cartão da empresa, para saber o que, que você comprou. Você precisa informar para ela, não precisa? precisa. Precisa estar bem alinhadinho. Hã? Precisa estar bem alinhado. Exatamente. Então é a mesma coisa. Os 10% que o empresário ainda vai gastar de tempo com o BPO é exatamente o que ele gastaria se ele tivesse uma pessoa interna levando em consideração a questão do controle das informações, entendeu? Do trânsito das informações. Perfeito. Então a gente chegou no ponto legal. Tá? Hum.
quem for assistir o nosso bate-papo, a nossa conversa, vai, nossa, que interessante. Estou pensando no assunto, quem sabe para minha empresa pode ser interessante. Quais são os principais desafios, uma vez tomada a decisão de implantar o BPO dentro da empresa? Quais são os principais desafios de adotar esse modelo, uma vez decidido? O desafio da Sofia ou o desafio do Do, empre- empresário? do empresário. E depois da Sofim, né? O que ela vai ter que se preocupar para poder atender as expectativas, né? Fabrício, eu falo que o principal desafio da implantação em si é o cliente querer. Porque isso já nos aconteceu muito na prática. Tipo assim, do cliente contratar o BPO financeiro, dele falar que quer muito, muito, muito organizar, mas na hora que vai implantar, Ele não fica presente no processo, né? você pede documento, ele não manda. Você fala com ele, ele não responde. Liga, ele não atende, não retorna. Marca reunião, ele dá o bolo. Aí quando ele aparece na reunião, ele já entra querendo sair. Para mim, para o empresário, o maior desafio, ô Fabrício, é ele entender que as coisas só vão funcionar a partir do momento que ele, de fato, tiver a ação de querer resolver. Que aí não adianta ele, que é o que a gente estava falando, não adianta ele contratar um BPO, achar que só vai passar a senha do banco e tá tudo resolvido, porque não vai. Muito bem. Então, Não, o desafio podemos dizer que maior o desafio é cultural, né? o desafio maior para o empresário, você tem conhecimento sistêmico, você sabe disso mais do que eu, é a mente, é a cabeça dele. Para ele entender que se inicialmente, se ele não fizer parte daquele processo da estruturação do financeiro dele, não vai funcionar. Porque não tem como, Fabrício, a gente saber o que está na cabeça do empresário. É. Eu não sei qual é o objetivo dele, eu não sei qual é o sonho dele, eu não sei como que ele gostaria de ver o financeiro dele. Então, se ele não participar, pelo menos das reuniões, que é onde a gente define ali mais as partes estratégicas, que é onde ele vai me dizer o que ele quer da vida dele, cara, não vai funcionar assim nem a pau. E eu te falo isso porque nós passamos, nos últimos meses, 2 vezes com isso. De chegar no ponto de falar, olha, vamos ter que rescindir, porque assim, se você não responde nem a nossa equipe, não vai funcionar. Então, eu acho que o desafio maior para o empresário, Fabrício, é ele entender que ele tem que fazer parte desse início da implantação. Eu não vou não vou te falar nem mais nada em relação a isso. Que eu poderia te dizer, ele precisa liberar tempo na agenda, ele precisa, sei lá, arrumar uma pessoa para poder ajudar ele internamente, ele precisa disso, daquilo. Não, acho que o que ele precisa é só condicionar a mente dele para entender que se naquele primeiro momento ele não fizer parte, para ele trazer o objetivo dele para dentro do processo, não funciona, Fabrício. A gente vai ficar aí meses patinando, pedindo documento, pedindo informação, marcando e desmarcando reunião. Ele está pagando o honorário, está tendo mais prejuízo ainda, porque ele está pagando o honorário e não está usufruindo. E a gente também tendo prejuízo, porque a gente passa a semana inteira atrás desse cliente e ele se comporta como se ele nunca tivesse contratado um BPO financeiro. Bem, quando a gente estava conversando, você comentou que você usa e pode até sugerir um software de gestão para poder acompanhar esse processo. Então, quais são as ferramentas, quando for implantar o processo, que você utiliza? Você sugere um sistema de gestão, caso a empresa não tenha, é isso? Você está falando no sistema de gestão financeira mesmo, né? Isso. Nós adotamos aqui na Solfin, Fabrício, um sistema para a gente usar, que é o Conta Azul,
nós somos parceiros do Conta Azul. E por que que nós determinamos um sistema? Primeiro, vamos imaginar, amém, um dia a gente chega a 200 clientes, vamos imaginar que a gente usa um sistema diferente para cada um desses 200 clientes. O processo em si ele não vai funcionar, porque a nossa equipe vai ter que saber mexer e operar em 200 sistemas diferentes. Então, a gente vai perder produtividade. E, consequentemente, a gente não vai conseguir fazer uma entrega adequada para os clientes. Certo. Então, adotamos o Conta Azul para isso, que é um sistema que dá para a gente atender diversos tipos de atividade. Por mais que a gente tenha focado em prestação de serviço, saúde e estética, lá dá para a gente fazer financeiro de vários tipos de empresas. Legal. E em questão de, falando em sistema de gestão, Fabrício, na Solfin a gente tem uma metodologia que é a rota de resultados. Então, a gente tem já detalhado, já organizado, validado e em execução tudo que precisa ser feito no financeiro de um negócio. Certo. Então, todas as atividades que a gente precisa desempenhar para cada cliente, a gente tem um sistema de gestão de tarefas, que é onde a gente vai controlando isso, controlando a minha rotina, como CEO, a minha rotina enquanto líder, a rotina de cada pessoa que está envolvida no processo, justamente para a gente ter uma entrega melhor em relação a isso. Perfeito. Existem alguns processos que precisam continuar dentro da empresa, mesmo terceirizando o processo financeiro, usando o BPO? Com certeza, Fabrício. Vamos dizer que o início do processo financeiro, ele fica dentro da empresa, concorda? Sim. E aí é o que está atrelado ao departamento de compras e o que está atrelado ao departamento de vendas. Porque não tem como. Aí eu volto lá naquela analogia que eu fiz entre você e a sua funcionária aí do financeiro. Você tem aí o seu comercial, por exemplo. O seu comercial fez uma venda. Se o seu comercial não comunicar ao seu financeiro que teve uma venda, o seu financeiro não vai saber. Sim. Então, essa ponta do processo financeiro, ele precisa permanecer dentro da empresa. Então, o que que a gente faz? A gente dá uma melhoradinha nesse início do processo aí, para dar uma facilitada e para melhorar para o cliente. Perfeito. Igual o lead que eu atendi agora há pouco, ele me falou que não tem sistema nenhum na empresa, que não tem CRM, não tem nada. O que eu sugeri para ele? O nosso sistema, ele tem um módulo de orçamento e um módulo de frente de caixa. Eu sugeri para a gente instalar lá para ele o orçamento, porque daí quando ele for fazer um orçamento, ele já lança lá dentro do sistema. A hora que ele concluir, fechar a venda lá com o cliente, ele já lança lá dentro do orçamento valor, se foi parcelado, se foi à vista, quantas parcelas e tudo mais. Na hora que ele der o ok, que ele efetuou a venda, a gente aqui, como financeiro, já consegue ver essa informação. Excelente. Mesma É bem dinâmico, né? Tem um produto lá, ele pode lançar na frente de caixa, que a gente aqui consegue visualizar essas informações, entendeu? Perfeito. Uma vez estabelecido esse processo, na sua opinião, quais são os indicadores de desempenho que um empresário deve acompanhar no dia a dia? Ele deve ficar atento com relação ao financeiro. Fabrício, eu vou trazer algo bem simples aqui. Eu até fiz uma aula no YouTube esses dias falando sobre isso. 3 indicadores considerando aí esses empresários menores. Fluxo de caixa, DRE e o saldo bancário. O saldo bancário, vamos colocar ele aqui, ele é para o empresário visualizar o dia de hoje. O que está acontecendo hoje no negócio dele. A
DRE é para ele acompanhar o que está acontecendo, o que já aconteceu. Para Vou ele para saber se trás. ele teve lucro, se ele teve prejuízo, para ele monitorar o que ele pagou de cada despesa, para ele saber se essa despesa está alta ou não em relação ao faturamento e ao lucro dele. Então, vamos falar que o fluxo de caixa é. Estou tentando lembrar, foi o termo que eu usei lá na aula, que o termo ficou bem bacana. Mas é para visualizar mesmo o que passou, o que aconteceu. Para você ver se você teve lucro, né? Fazer um comparativo, né? E com base na DRE, você vai tomar as decisões do futuro. Então, o saldo bancário, para ele acompanhar o hoje, 18/9. A DRE, para ele acompanhar o que aconteceu, para ele tomar as próximas decisões. E o fluxo de caixa, para ele ficar de olho no que vai acontecer. Porque com o fluxo de caixa, Fabrício, o empresário vai saber o que ele tem para pagar amanhã, o que ele tem para receber amanhã, o que ele tem para pagar na próxima semana, se tem cliente previsto para pagar ele na próxima semana. E se o empresário conseguir fazer essa estrutura muito bem feita do fluxo de caixa, tem como você saber, Fabrício, o que você tem para pagar ano que vem, 2026. Legal. E no seu caso, por exemplo, você trabalha com contratos com um período um pouquinho mais longo, né? Eu tenho receita de projeto e receita de manutenção recorrentes. Pronto. Esses que são recorrentes, se você conseguir ter um controle bem minucioso dentro do sistema, você consegue saber o que você vai faturar em dezembro de 2026. E aí, se você tiver uma gestão bem bacana das suas despesas fixas, você também consegue saber o que você tem para pagar em dezembro do ano que vem. Então, isso vai te dar uma visão global do seu negócio para você pensar assim, nossa, eu tenho tantos meses aí para eu dar um jeito de melhorar o meu faturamento, porque em janeiro de 2026 eu vou estar no vermelho. É. E esse assunto interessante, daí talvez seja a grande dica da noite. Quando eu comecei minha empresa, isso anos atrás, minha empresa tem 22 anos. Em um certo momento dela, a gente só vendia projeto. Não tinha uma receita fixa de manutenção, a recorrência. Quando a gente implantou, eu pensei bem, falei, não, está na hora de a gente implantar uma solução de manutenção para poder atender os clientes em carteira, parará, parará, parará. Mudou completamente a vida da empresa. Então, eu recomendo para qualquer negócio, seja qual for. Pensa, existe a possibilidade de tudo que eu faço, dentre as coisas que eu faço ou dos produtos que eu vendo, alguma maneira de recorrência. Isso é muito, muito interessante e pode te ajudar nessa visão do futuro. Porque daí Exatamente. você vê lá o tanto que você tem para receber, baseado na somatória desses clientes que você tem. Aí você pode melhorar a projeção das suas vendas, como é que você deve se comportar. Aí já cai o fluxo de caixa, né? Que são as previsões das receitas e das despesas, como você falou. E assim, Fabrício, aqui eu falei de 3 indicadores muito básicos. E à medida que vai organizando o financeiro, à medida que a empresa vai crescendo, que vai se estruturando, obviamente que existe aí muitos indicadores e a minha recomendação é que o empresário vá adotando aqueles que faz mais sentido para o negócio dele. Perfeito. E ele pode pedir orientação para saber se ele pode ter outros indicadores ou outras possibilidades. Exatamente. Perfeito. Cai num ponto importante da pergunta aqui. Então, o empresário tomou a decisão, eu acho que eu vou terceirizar meu financeiro. Que conselho você daria para esse empresário que está no ponto de fazer essa experiência? Vou fazer o merchan, uai, procurar a Sophie. Bom, esse conselho é muito bom nesse Mas momento.
O que que assim, se eu fosse empresária procurando um BPO financeiro? Ah, tá um detalhe, eu já fui usuária de BPO financeiro, viu? Então eu sei como é que funciona lá na outra ponta. Muito bem, O muito que que eu bem. olharia, Fabrício? Primeiro, essa empresa de BPO tem uma metodologia de trabalho? Porque se for uma empresa de BPO que faz o financeiro aleatório, sem ter ali tudo desenhado, esquematizado, concorda comigo que é a mesma coisa de você mesmo fazer aleatoriamente seu financeiro do jeito que você sabe? Concordo. Então, primeira coisa, ver se essa empresa de BPO tem uma metodologia, se ela tem ali processos já organizados para ela poder replicar no seu negócio. Certo. Segundo, verificar questão de expertise mesmo, Fabrício. Você vai ver que, assim, existe muita empresa de BPO no mercado. Certo. E, obviamente, que precisa verificar a expertise de quem vai fazer essa execução. Excelente dica. Excelente. Terceira coisa, procurar uma empresa de BPO financeiro em que o processo dela se encaixe no seu negócio. Então, por exemplo, sei lá, vai que tem uma empresa de BPO aí no mercado que o processo dela é mais trabalhoso. E o empresário, ele precisa de alguma coisa mais simples, mais básica. Concorda que vai ter uma lacuna aí e não vai funcionar o processo? Vai dar confusão aí na comunicação. Exatamente. Outro ponto. Procura no mercado uma empresa de BPO financeiro que seja especializado no seu nicho. É super dica essa, super dica. O seu exemplo é muito bom, né? Você definiu, olha, eu tenho um nicho que eu atendo, tendo a atender clínicas, que você até comentou, né? Tem algumas clínicas específicas, alguns segmentos específicos que você atende. Quem nos escutar em certo momento que se encaixe dentro dessa característica, desse perfil, né? É a Sofim que tem que buscar para poder conversar e tirar dúvida, não é mesmo? Por exemplo, você vai ver no mercado aí, Fabrício, que tem BPO especializado em mercados de bairro. É uma área que eu não animo colocar dentro da Sofim. Porque o nosso processo, o nosso pensamento, o nosso olhar, ele está voltado para outra atividade. E aí são muitas adaptações, são muitas mudanças que a gente precisaria fazer no processo para conseguir atender um supermercado, mesmo que seja aqueles pequenininhos de bairro, sabe? Então, Certo. essa questão da expertise é muito importante. Muito bem, muito bem. Chegamos aqui já no nosso horário, perto do nosso horário. Eu não queria me estender muito, porque eu quero ainda no futuro que a gente possa aprofundar alguns temas dentro do que a gente conversou hoje. Bacana, Você vou já, marcar. já fica convidada para as próximas conversas. É possível para a gente encerrar, Yara, resumir BPO em uma frase? Posso resumir em uma palavra? Vixe, você conseguiu ser bem objetiva. Pode. Tranquilidade. Tudo bem. Tranquilidade, Fabrício. E eu falo por mim mesma. Porque eu já fui usuária de BPO financeiro e só emocionalmente de saber que tem alguém que está de olho ali nas datas dos pagamentos já me trazia uma tranquilidade, sabe? Certo, Hoje nós não somos mais. Eu era usuária de BPO na época da contabilidade, tá? certo. E aí depois a gente tirou, porque não fazia sentido a gente ser BPO e ser usuário de BPO também, né? Então, assim, tranquilidade. Até ontem eu postei um stories falando sobre financeiro. Eu fiquei aí, acho que 2 semanas seguidas só em evento. E aí eu não estava olhando direito o financeiro da Solfim, Fabrício. Eu estava agoniada. Aí essa semana eu tirei a tarde da segunda-feira, ontem, terça o dia inteiro, e ontem olhei tudo,
atualizei as coisas que estavam sem atualizar dessas 2 semanas que eu fiquei fora em evento. Traz uma paz tão grande, Fabrício. A hora que eu olhei ali, não, tá tudo beleza. Semana que vem tem tanta coisas para pagar. Mês que vem eu já sei o que eu tenho para pagar aqui na Solfin. E traz um sossego, uma paz muito grande. Agora, leva isso para o cliente tendo alguém para fazer isso para ele. É confortante. No meu ponto de vista, é muito interessante. Concordo contigo. E às vezes também, Fabrício, que eu não comentei, mas tem empresário que às vezes não sabe mesmo fazer o financeiro. Não entende, não sabe como colocar essas coisas dentro do sistema, não sabe como criar, tipo assim, esquematizar os lançamentos, sabe? Coisas que parece que é operacional, mas envolve um pouco de estratégia. Então, assim, é muita coisa envolvida. Por isso que eu falo que resume em tranquilidade. Perfeito. Excelente. Resumiu bem. Então, Yara, eu te agradeço a visita e o bate-papo de hoje. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar sobre esse tema outras vezes. E dentro desses tópicos que a gente conversou, existem alguns que eu queria explorar no futuro. Se você tiver disponibilidade, a gente marca de novo. Combinado? Combinadíssimo, Fabrício. Por mim, eu ficava aqui mais 2 horas conversando, mas o Instagram vai nos derrubar, né, daqui a pouco. Então, assim, agradeço mais o convite, foi ótimo poder trazer aí para as pessoas o que é um BPO, para que ele serve e assunto não vai faltar para segunda, terceira, quarta, quinta live aí para a gente falar dessas coisas. E a gente pode até aprofundar um pouco mais em questão do comparativo entre contabilidade e financeiro para ir desmistificando muita coisa na cabeça dos empresários, para ele entender que ele precisa dos dois. Que a diferença é que a contabilidade ele é obrigado a contratar, porque o governo obriga, mas o financeiro ele pode contratar se ele quiser ver o negócio dele melhor. Perfeito, perfeito. Ótimo. Muito bem. Encerramos assim, então, com essa fala sua. Então, Valeu, então. Então, depois até a próxima. vamos combinar depois do próximo dia para a gente continuar o assunto. Combinado. Obrigado, Yara. Tchau, Tchau, tchau. Até a tchau. próxima.